Oi, gente. Irmão público. Na verdade, tudo isso é para a gente gerenciar as emoções. Não é fortes emoções, né, Suleima? Ai, Ai, querida, que bom estar aqui com você, com as suas amigas, com seus amigos, é. seus queridos seguidores. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. A Ana tá aí, tá te ouvindo. Ela falou que eu Ai, dei um ah, sermão público, porque ela tá devendo vir ver a minha nova integrante na minha família, que é a Tigresa. A gatinha que eu te mandei. que gracinha. A sua imagem às vezes fica paralisada, a minha tá normal? A sua tá normal, a minha tá, gente? Às Fala vezes aí. está um Ou é a pouco. sua conexão que tá. Mas tá perfeita a tua. Deixa eu Ai, que perguntar aqui bom, pro que bom. povo. Gente, a minha conexão tá boa para vocês? Para mim tá perfeita. Ah, tá bom. E olha quem tá aqui também, a doutora Maria Aparecida. Gente, é muita gente boa junto hoje, Ai, hein? que bom. Beijo para ela. Então, A Suleima, ainda Sandra te peguei no também. final de setembro, mas te peguei, hein? A gente não poderia deixar de fazer essa live tão importante, né? De Sobre a jeito nenhum. saúde mental. Uma live. Eu já tô assim, eu saio de setembro, já emendo com outubro rosa, né? Aham. E Olha, e antes de tudo, eu queria te parabenizar pelo seu livro. Parabéns! Nossa, estou muito orgulhosa de você. Que esse livro possa ajudar obrigada. milhares de pessoas ao redor desse mundo, que possa ser traduzido e que essas mensagens possam ser um alento, um alívio, um bálsamo no coração das pessoas. Amém. Obrigada, querida. Então, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O mês todo, Suleima, eu pedi para as pessoas assistirem o filme do livro do Dr. Augusto. Gente, quem não Vendedor. conhece, Suleima, se apresenta, quem é você, né? Aí eu Ah, vou te sim, perguntar, claro. quem é? Bom, pelo Cury, vocês sabem quem é. Vamos lá. Esposa, né? É a musa da teoria da inteligência multifocal, como ele mesmo diz. Então, minha formação em medicina, em dermatologia, e hoje eu subi de categoria, sou vó, e gosto muito de cuidar da minha família, da minha casa, de viajar com meu esposo. Acho que eu sou uma pessoa plena, né? Cheguei aos meus 57 anos amando a vida, amando os amigos e guardando a fé, né? Que é o mais importante. Acho que essas são as nossas principais credenciais. E olha, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo que por detrás de um grande homem tem uma enorme mulher. Eu quero dizer assim que nós nos conhecemos lá na universidade, na Florida Christian University. Verdade. Foi um dos presentes que Deus me deu, né? Amém. Muito Você bom. é falante, né? Eu lembro até hoje quando você me cutucou lá e falou assim: você que escreveu o livro Manual do Peregrino, lembra disso? Que eu Aí virei para trás. foi, Nós estávamos você estava numa aula, sentada atrás com a Carol. na frente, né? Eu virei para trás. Não É foi? verdade, é verdade. Eu Ele estava estava na frente. graduando, né? Ia receber o meu diploma lá no mestrado e a Carol em psicologia, né? Verdade, Então, eu virei para trás para e conversar com você. uma das muitas histórias, antes da gente falar de suicídio, uma das grandes histórias que eu acho linda, por isso que eu digo, eu quero incentivar as mulheres que estão aqui. Eu não estou falando isso porque eu estou na frente da Suleima, mas a história Sim. que ela contou, o jeito que ela pegou os livros do Dr. Augusto e levou para feiras, né, de livro Sem falar internacionais. inglês. E ela conseguiu vender o livro dela sem falar uma palavra de hebraico, ela vendeu para Israel. Conta isso, Suleima, sem falar uma palavra de Nossa, hebraico, sem essa falar uma palavra de experiência. russo. Não, e nem inglês eu falava, macarrônico, né? Até hoje, infelizmente. Mas eu acho que foi tanto. Na verdade, foi no dia 2 de agosto de 2001, mais ou menos, que eu sentei no computador e resolvi. O Augusto estava fazendo uma pós-graduação na Espanha, e eu sentei no computador, né? Era tudo novidade naquela época. E aí eu vi a Feira de Frankfurt, uma feira internacional de livro. A gente não tinha nenhum livro ainda em inglês. Aí nesse inteirinho, nesse tempo até a feira, a gente conseguiu produzir pelo menos o Você Insubstituível em inglês.
E eu marquei uma série de entrevistas com agentes literários, conversei um tempão com essa filha dessa agente literária, hoje eles nem têm mais essa editora, mas a filha, muito aberta, cabeça aberta, me atendeu, mesmo com o meu sobrenome Cury, que é um sobrenome cristão. Mas quando eu cheguei em Frankfurt para conversar de fato, né? Quer dizer, na verdade, para mandar os folders, mostrar o livro, porque eu não falava inglês direito. Eu só entendi depois que a mãe ficou muito brava, porque, na verdade, assim, ela percebeu que o sobrenome era um sobrenome cristão e ela colocou na mesa o livro, ficou brava com a filha e disse: olha, infelizmente, você sabe que nada que é cristão a gente vai produzir na nossa editora, em Israel não tem essa aceitação. E aí eu fiquei muito triste e eu deixei o livro para ela de presente, que eu nem sabia como explicar, de pegar ou de falar. Eu deixei o livro e saí. E aquele nó na garganta de chorar, né? Por Jesus ter sido judeu e hoje ser rechaçado dessa maneira, né? Não por mim ou pelo Augusto, mas Deus foi tão maravilhoso que no voo dela de volta para Israel, ela me mandou um e-mail falando que ela tinha lido o livro, que ela tinha ficado encantada e que ela ia produzir o livro lá em Israel. Foi produzido esse livro e mais o Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Que Então, assim, aí felicidade. depois vendi também para a Rússia, vendi para o Japão. Foi realmente, assim, 2 anos seguidos que eu fui para a feira e Deus, assim, me usou. Claro que o conteúdo que é importante, né? Mas eu fui um canal que Deus, assim, abriu as portas pro mundo, né? Hoje Isso, nós que temos lindo, excelentes uma agentes mulher, literários. né? Oi? Você provou que por detrás de um grande homem tem uma grande mulher. Uma mulher. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fiquei 4 anos ausente do consultório. E eu trabalhava na editora, Academia da Inteligência, na época. E aí eu lembro que eu ligava para as editoras e falava se elas queriam comprar água no deserto. E aí as pessoas não conheciam Augusto e eu acabava mandando os livros por consignação. Mas Olha, graças a Deus os livros eram bons e foi vendendo por aí. maravilhosos. Então, gente, a Suleima é uma grande amiga e nós viajamos juntas, né? Uma viagem inesquecível para a Jordânia, É, para mas foi estar junto com maravilhoso. os refugiados. E a gente também temos histórias semelhantes, temos dores semelhantes. Claro que Sim, superamos, mas por isso que a Suleima, da mesma forma que eu sou militante do Setembro Amarelo, por causa de uma dor, foi a morte da minha irmã, a Suleima também teve. Então, eu queria, a sim. palavra é contigo, o tempo é contigo, Suleima. Ai, que bom. Olha, gente, falar de saúde mental, a gente tem que passar pelo conceito de que a sociedade ela tem adoecido rápido, de uma forma coletiva, como a gente tem percebido. Contra fatos não há argumento. E a gente vê que, claro, existem inúmeros fatores que levam à deterioração da saúde mental, da saúde emocional. Mas a gente vê que a educação ela tem um fator preponderante sobre isso. Por quê? Porque a educação clássica cartesiana, ela ensina as pessoas uma série de fenômenos, de fórmulas matemáticas sobre o mundo exterior, sobre o átomo, sobre nêutrons, prótons, uma série de elementos que nós nem nunca vamos ver. Mas a educação, ela não tem falado sobre a formação do eu, como líder do teatro da mente. O eu não é a vida da alma do ego freudiano, não é isso que eu quero dizer. O eu quero dizer a consciência crítica, a sua vontade determinante, a sua capacidade de dar a volta por cima, o seu poder de autocrítica. Então, esse eu, ele não foi bem formado, ele não é formado pelas famílias, não tem sido formado pela educação clássica. Então, nós temos visto uma geração, né, desde a geração Z de 96, uma geração imatura, incoerente, um eu que não é lúcido, que não faz boas escolhas para ter uma vida plena e para ter uma vida que influencia de maneira positiva a sociedade. Então, o eu ele se tornou muito frágil. E quando o eu ele é frágil, ele não é capaz de fazer boas escolhas. E a gente percebe que
Claro que nós temos várias janelas doentias no nosso cérebro. Desde da era fetal, né, da nossa época fetal, a gente tem várias sensações, várias janelas emocionais de dor, de perda, de rejeição. E essas janelas, elas estão no tecido da nossa memória existencial. E inúmeros gatilhos abrem essas janelas. Como ele não é crítico sobre o que vem sobre ele, dos estímulos externos, dos estímulos internos, o que acontece é que as janelas doentias, que dependendo do volume de tensão, se tem raiva, dor, sentimento de perda, frustração, fracasso, essas janelas, pelo volume de tensão, elas acabam desertificando o jardim da memória da grande cidade, né? Usando a metáfora da psique como uma grande cidade. Então, essas janelas, elas são retroalimentadas, se tornam janelas killers, né? Duplo P, elas têm o poder de serem lidas e relidas por vários fenômenos inconscientes, e elas se ampliam na grande cidade da memória e vão desertificando essa cidade, né? Onde havia antes flores, onde havia antes bosques, florestas, existe hoje esgoto ao céu aberto, existe falta de perfume, existe o cheiro, né, de podridão. Por A quê? mente Porque fica como um aterro, exatamente como um aterro. um aterro. Então, e o território da emoção acaba se tornando um terra de ninguém. Então, a emoção que é maravilhosa, que faz você pensar, que faz você ter sonhos, que faz você correr atrás dos seus sonhos, ela também ela é eternamente infantil. A emoção, ela compra aquilo que vem para ela de forma incoerente. Então, ela compra, né, como às vezes eu gosto de dar esse exemplo, né? Que a emoção ela compra aquilo que não pertence a ela. Então, um olhar atravessado, ela compra uma discussão, ela compra um sentimento de dor, de rejeição, facilmente. E se o eu não é lúcido para gerenciar isso, se ele não é gestor do território do intelecto e ele não é protetor do território da emoção, o que acontece é que a emoção compra, o eu dá um cartão Infinity para a emoção, o que acontece é que a gente paga caro. Muito caro. Paga com a falta de paz, paga com a nossa paz. Então, aquele nosso desafeto, aquele nosso problema, aquela nossa dificuldade, nosso fracasso, aquela rejeição vai dormir com você, vai comer com você, vai atrapalhar o seu sono. E o que acontece é que o eu, ele acaba não sendo líder. E pelo fato de ele não ser líder, ele adoece rapidamente internamente. Tanto é que a gente vê aumento dos casos de suicídio, de síndrome do pânico, de transtorno generalizado da ansiedade. E também a gente percebe que, socialmente falando, a sociedade, a população global tem adoecido, porque a gente vê o aumento do preconceito, a gente vê o aumento da intolerância religiosa, da intolerância em todas as áreas do conhecimento. E é aquela situação do bateu, levou. Então as pessoas não levam desaforo para casa, né? Como o doutor Augusto Cury fala, né? Claro, né? As pessoas se tornaram desequilibradas. Então, Sim. quem fala o que quer, ouve o que não quer. E existe essa cultura da intolerância. Então a gente percebe que a deterioração da saúde mental, ela vem por uma grande falha na educação de formar um eu que é restaurador, um eu que gerencia as emoções e os pensamentos. E o pior de tudo, o que a gente vê agora, Naira, que a gente não pode deixar de falar, é que as doenças sociais, elas têm sido agravadas pela internet e pelas mídias sociais. Com Como eu certeza. disse, como eu disse desde da geração de 96, a gente vê pré-adolescentes que tiveram contato com as mídias sociais. E a partir dessa época tem havido um aumento nas estatísticas de mais de 189% dos transtornos mentais e emocionais nos pré-adolescentes.
A gente vê o aumento desses transtornos, da síndrome do pânico, do suicídio, da automutilação. E estudando essa geração, a gente percebe que elas tiveram um contato muito grande com a internet e com as redes sociais. E a gente sabe que, como a teoria da inteligência multifocal fala, que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Porque com a internet, com as mídias sociais, existe uma avalanche de informações, né? O ser humano se tornou um depósito de muitas informações, e não é normal a mente humana ser depósito de informação. Não é normal, através das redes sociais, os adolescentes estarem expostos nas suas emoções, nos seus sentimentos, a comparações, a críticas que vêm, né? A comparação a críticas que vêm de Sulema, eu vejo assim, os mais velhos, eu vou dizer o que eu vejo, eu que estou muito nesse mundo digital. Os mais velhos, eles tem os mais velhos que aprenderam a mexer no Instagram, mas tem os mais velhos que usam só o Facebook. Aí o Facebook, ele se tornou mais ou menos como um lugar de desabafo. A pessoa meio que perdeu noção, eu poderia dizer que são alienados, né? Alienados sociais. Então a pessoa usa o Facebook tipo quase como que o seu diário, primeiro para desabafar e falar tudo aquilo que o mundo está lendo. E aí a pessoa, sem critério nenhum, está colocando ali o seu desabafo. Tem outros que colocam indiretas. Aí eu uso o meu Facebook só para fazer postagem. Eu não, de verdade, eu parei de 2 anos para cá, eu parei de ler. Porque é tanta indireta, né? E isso é adoecimento emocional. E no Instagram, a gente vê, assim, nos jovens, né, a força dos influencers, e tem influencers que não são bons, né, os influenciadores, e também aí entra nisso que você acabou de falar, a comparação, e aumentou a velocidade do pensamento de uma forma tão descontrolada que eles estão sendo vítimas de pensamentos velozes, mas desgovernados. Então, eu gosto de uma pergunta que o Dr. Augusto Cury fala. O que é melhor, né, direção ou velocidade? Com velocidade sem direção, você vai chegar só mais rápido a lugar nenhum. Sim. Pelo contrário, você vai chegar a um desastre, né? Sem direção, você vai chegar... E a nossa mente, se você não... O que a Suleima está falando, sabe? Se você não tomar agora controle da tua mente e aprender a gerenciar pensamentos e proteger as emoções, você vai estar... na estatística, você vai estar lá, adoecimento emocional, e a tua vida vira um desastre. Então, o mês de Setembro Amarelo é mês para pensar em saúde mental. É verdade. E fazendo um parênteses também, a gente percebe que o adoecimento interno de cada ser humano tem levado a uma desconexão do ser humano com si mesmo. A gente vê que com o aumento do suicídio entre adolescentes nos Estados Unidos está alarmante. A gente vê as estatísticas, elas são assustadoras. A cada 4 segundos uma pessoa tenta tirar a sua vida, e a cada 4 minutos uma pessoa tira a sua vida com as próprias mãos. Sim. E a gente sabe, a gente sempre bate nessa tecla, quando se fala do suicídio, que a pessoa, na verdade, ela tem fome e sede de viver. Ela quer matar a dor, ela quer matar o desespero, mas ela não sabe que ela está enclausurada na síndrome do circuito fechado da memória, ou a síndrome predador-presa, onde, como nós estamos falando sobre a síndrome do pensamento acelerado, leva a um aumento das janelas killers pelo fenômeno do alto fluxo, que lê e relê nova, sempre as janelas doentias da nossa mente, que é turbinado pelas comparações nas redes sociais, ou seja, as pessoas estão sempre bem, não tem problema nenhum, é sempre aquele sorriso hollywoodiano, famílias sem problemas nenhum, né? Então, o importante não é você ser bonita, você parecer que é bonita, que não é o importante você ser feliz, é você parecer que você é feliz. Então, é a exteriorização. Então, a gente vê que na questão do suicídio, a pessoa ela entra nessa janela killer, e quando ela é enclausurada por essa janela, ela não consegue acessar outras janelas para que o eu
que é a sua identidade, a sua consciência crítica, o seu poder de escolha, consiga fazer raciocínios inteligentes, coerentes e lúcidos, para que você possa vencer essa situação que a pessoa está passando. Então, ela se torna algoz de si mesma. Então, a janela killer, ela enclausura o eu, e o eu se torna... a janela killer se torna o predador, e o eu que está enclausurado, amordaçado, ali dentro da janela killer, ele sofre essa perseguição da janela killer. Então, é aquela síndrome do predador presa. O eu se torna presa de si mesmo. Então, isso está na base de vários assassinatos, suicídios e de situações que você tem 5, 10 segundos para você gerenciar e você não consegue. Então, isso explica porque o ser humano, ele é capaz de fazer poesia, de ser altruísta, de investir em ONGs, de falar sobre a proteção dos animais, das florestas, se engajar em tantas ONGs, mas ele não consegue gerenciar e cuidar do seu próprio território. E isso explica as reações incoerentes da espécie humana. E o pior de tudo que a gente vê hoje, né, Naira, eu assisti ontem um documentário, eu até indico para todos os queridos amigos que estão nos assistindo agora, é um documentário da Netflix, não sei se você já assistiu, que chama Dilema das Redes. Você já assistiu? Não, Já não. assistiu? Não, é um documentário fantástico, ele acabou de sair na Netflix. Eu E vou ele ver. mostra que por trás das redes sociais, atrás da internet, atrás das mídias sociais, existe hoje, de forma assim alarmante, a inteligência artificial. Então, mesmo com o teu smartphone desligado, se você estiver comentando com uma amiga sobre um restaurante, sobre hotéis, sobre viagens, quando você abrir o seu Instagram, seu Facebook, você vai receber uma série de informações sobre hotéis, sobre restaurante, sem você ter pedido nada para o Google, sem você ter feito essa pesquisa. Mas eles começam a formar um algoritmo de você. Ou seja, ele traça todo o seu perfil, o que você gosta, as suas tendências, para onde você vai. E eles fazem esse algoritmo, né, essa é a linguagem, né, da inteligência artificial, e ele personaliza as mensagens para você. Por exemplo, se você clicar no Google, aquecimento global, por exemplo, dependendo de quão influenciável você seja, ele vai colocar em primeiro lugar o aquecimento global, as causas, as consequências. Para uma outra pessoa que ele percebe a fragilidade humana e o quanto você é influenciável, vai colocar aquecimento global é uma mentira, aquecimento global é fake. O que eles fazem, isso é muito grave, porque Muito. Manipulação. a inteligência artificial ela está polarizando tudo. Então, polarizando a política, polarizando a ciência, polarizando a cultura, levando ao aumento do preconceito, o aumento das doenças sociais, como a intolerância, como eu disse no começo. E, olha só, eles Trabalhando no inconsciente. direcionam. Sim, isso é totalmente inconsciente. Por quê? Porque ativa os fenômenos inconscientes da teoria da inteligência multifocal, que é o gatilho da memória, que é a abertura de janelas, a âncora que fixa o eu naquela janela, e a produção excessiva do fenômeno do autofluxo, produzindo novas janelas que embasam teorias, até teorias da conspiração. Então, existem muitas pessoas idosas que estão caindo nessa rede através do Facebook, como você disse no começo, e que se tornam propagadoras de fake, propagadoras de teorias da conspiração. Pasmem, em pleno século XXI, tem pessoas que acreditam que se você andar, você vai cair no espaço, porque a Terra é plana agora. Contra todas as evidências de que a Terra é uma circunferência, pelas fotos da NASA, existem pessoas que foram influenciadas por um influenciador que disse essa coisa ridícula, e ele até se desculpou nas redes sociais publicamente, mas pessoas no mundo inteiro formaram associações que acreditam no terraplanismo.
Nossa, Então, e existem outras teorias da conspiração, pessoas que não creem que existiu Adolf Hitler, que não creem no genocídio de minorias, que não ou no creem Holocausto. no holocausto da Segunda Grande Guerra, pessoas que creem que não existe o coronavírus, que não existe a pandemia, que existe cura milagrosa para todas as coisas, e estão divulgando e produzindo essa série de falsas crenças. Então, a inteligência artificial hoje por trás das mídias sociais tem levado os nossos jovens, a nossa geração, a se comparar, a se esquadrinhar de maneira negativamente, e sendo uma fonte muito terrível e causadora do aumento das estatísticas do Setembro Amarelo, da autoflagelação, que a gente tanto tem visto hoje, né? Você como pastora, como doutora, como expert na teoria da inteligência multifocal, a gente percebe o adoecimento realmente dos nossos jovens, e isso é tão triste, Impressionante. não é verdade? A gente é com muita dor que a gente vê, né, os nossos jovens não só se encarcerados em todas essas síndromes, mas ainda com a Sim, automutilação. Então, é hoje, verdade. eles não só eles se reúnem em grupos, como no Japão, que eles têm grupos em que eles Meu Deus, falam, eu quero morrer, e eles têm grupo de suicídio, e eles marcam lá no Japão suicídio meu coletivo. Deus. Que Porque tristeza, que o tristeza. Japão tem um dos maiores índices de suicídio. Por quê? Porque falta justamente, eles estão muito conectados, muito em jogos, etc. e tal, e tem que ter a dosagem. E o que acontece é que, Sim, aliado a tudo isso, o Japão, ele falta afeto. Então, é uma sociedade onde falta afeto. E aí tudo sim, isso agrava. Sem amor, tudo isso é agravado. É impressionante como, no meio da pandemia, os nossos jovens fragilizados, eles emocionalmente, eles não foram preparados para um nível de impacto deste. Então, sim, nós estamos, eu, né, que trabalho mais com isso, eu tenho visto o nível de desequilíbrio, como eles simplesmente o mundo para eles, a resiliência não faz parte da vida deles, porque não, eles não sabem se reinventar. Eles não têm, como as emoções, é o que eu venho ensinando o tempo todo, Suleiman, dessa pandemia, sim, eu venho ensinando como nós precisamos alargar as nossas emoções, rejuvenescer as nossas emoções. Porque se você tiver emoções envelhecidas, enrijecidas, você tem um pouco espaço para você agir e reagir. É muito curto o sim, espaço, né? Então você é muito contraído. Você logo entra em desespero, você logo entra em pânico, você logo vai entrar em surto ou logo vai entrar numa crise de ira ou numa crise de ansiedade. O teu espaço para reagir, né, a tua, como eu acabei de falar, a resiliência, a adaptação ao novo, tudo isso, né, sim, a paciência não faz parte dos jovens. Eles não têm é verdade. longanimidade. É tudo muito urgente, porque a sociedade é urgente. Então, eles queriam uma solução para ontem. Um problema que se estende como esse que a gente está vivendo por meses e daqui a Sim, pouco faz um ano quase. Então, é para verdade. eles é insuportável, é intolerável. Sendo que nós tivemos jovens que passaram pela Primeira Guerra Mundial, que foram anos. Sim, Segunda Guerra Mundial, que foram anos. O Holocausto, que também foram anos. Não foi em sim, um ano só que Hitler atuou destruindo os judeus, foi um processo, foi para o gueto. Depois do sim, gueto é que foram para os campos de concentração. Foi um sofrimento prolongado. E a gente vê que os nossos jovens têm muito mais recursos, muito mais sim, chance de se reinventar, mas eles não conseguem justamente por causa de um emocional fragilizado, um sim, eu encarcerado, um eu que é comandado pelos fenômenos do nosso inconsciente. E não sim, eles que atuam dizendo, não, peraí, dou um basta nisso, isso aqui não vai me é dominar. verdade. E a gente vê Sim, isso. Imagina o que passou, o que os jovens ali no Egito passaram, o que eles sim, viveram ali no exílio da Babilônia. E hoje há uma fragilização muito forte no nosso meio. E aí eles só veem o escape aonde? Suicídio, se automutilar, sim, enfim, eles
só vem o recurso nesses escapes, e porque É eles verdade. ouvem que alguém fez, ele vai repetir. Porque eles não conseguem ver solução. Eles não É verdade. conseguem ver eles não pensam a médio e nem longo prazo. Eles pensam Sim. só a curto prazo. E de imediato, são imediatistas, de imediato a solução é acaba com a vida, que aí acaba com a dor. E Sim. não é assim. E não é assim. Ontem houve uma carreata aqui em Ribeirão Preto e também em 900 cidades do Brasil, promovido pela Escola da Inteligência, que é a empresa que nós disponibilizamos material para que as crianças possam ter saúde emocional. E foi impressionante, assim, a repercussão, os pais, os testemunhos, os depoimentos que eles deram depois para a escola da inteligência, como que, ensinando as crianças desde a pré-escola até o final do ensino médio, sobre todas as ferramentas que podem fazer com que o eu seja esse líder do teatro mental, esse piloto, né, da aeronave mental, e como isso tem ajudado os seus filhos, como eles também têm sido ajudados, porque também tem a escola de pais dentro do programa Escola da Inteligência. E agora, eu não sei se você ficou sabendo, a Escola da Inteligência faz parte de um grande grupo da educação, a ARCO, e nós vamos estar em muitas escolas a mais agora, ao redor de todo, né, em todo o território nacional. E eu vejo assim como que, assim como a inteligência artificial está bombardeando com milhares de informações para que exista lucro e um consumismo desenfreado e também a polarização de tudo e a desconexão do ser humano com ele mesmo, por causa que esses fenômenos inconscientes produzem cadeias de pensamentos. E o grande problema é que o jovem, o pré-adolescente, ele acredita, e mesmo as pessoas, né, da terceira idade, elas acreditam que aqueles pensamentos vêm dela mesma. Então, Sim. quando você entende que fenômenos inconscientes produziram cadeias de pensamentos que você não autorizou, que o teu eu não elaborou aquele pensamento, isso é maravilhoso, é salvador, porque você entende que o seu eu precisa interferir naqueles fenômenos inconscientes que estão produzindo essas cadeias de pensamentos negativos, esses pensamentos contra a vida, contra si mesmo, levando a baixa autoestima, a alteração de como você se vê, como você se enxerga, levando à timidez excessiva ou à exibição nas mídias sociais de forma desenfreada. Ou seja, nós precisamos que os jovens, os pais, né, toda a sociedade entenda que existem ferramentas, sim, para que o eu seja forte, lúcido, ativo, coerente, que são as técnicas preconizadas pela teoria Sim. da inteligência multifocal, como a mesa redonda do eu, que você está sempre falando nas É. suas lives, é, a, a técnica do DCD, duvidar, criticar, determinar, O são contemplar o verbo. ferramentas poderosíssimas para que você possa ser líder do seu teatro existencial. Então, a técnica do DCD, de você duvidar de tudo que rouba a sua paz, a sua alegria, criticar a sua postura passiva diante desses pensamentos negativos que passam na sua mente e determinar o que você quer ser, determinar ser Sim. livre, ser feliz, determinar amar, perdoar, se perdoar e fazer a mesa redonda do eu, chamar todos os fantasmas, todos os vampiros, né, que estão na nossa mente, querendo roubar a nossa energia, a nossa alegria, e sentar e determinar, olha, quem manda que sou eu, o script da minha vida, eu que vou dar, eu determino que eu não aceito esse tipo de pensamento, eu determino ser livre, alegre, fazer isso como um exercício mesmo, Sim. 3, 4 vezes por dia, gritando no silêncio da sua mente, determinando aquilo que você quer ser, daquilo que você quer sentir. As pessoas precisam crer que nós podemos, em qualquer época da vida, adoecermos, mas também em Sim. qualquer época da vida nós podemos sim levantar a bandeira do eu como autor da própria história. E isso é Sabe, totalmente Sulé, bíblico. Né? as pessoas estão perguntando aqui para gente. Primeiro, eu vi algumas perguntas.
em que escola e que universidade que tem, aonde está atuando a Escola da Inteligência. Entra no site da Escola da Inteligência, gente, ali está relacionado todas as escolas, aonde eles estão atuando. O ideal é que todas as escolas tivessem, todas, porque eu venho falando nessa pandemia, Solene, que a inteligência emocional ela é tão importante, a inteligência multifocal ela é tão importante quanto a matemática, quanto o português. Deveria ser uma matéria no colégio, como já é em muitos, porque a Escola da Inteligência está entrando, mas deveria ser em todos. Assim como todo mundo tem que aprender matemática, tem que aprender a proteger as emoções, tem que aprender a gerenciar os pensamentos. Eu me apaixonei pelo material. Eu me apaixonei, primeiro, que eu amo criança, e segundo, o objetivo e como a criança é ensinada a lidar com o bullying, como que ela é ensinada a jogar para a periferia da sua mente, né? Que é esse o termo usado lá na Escola da Inteligência, para a periferia da mente, aquilo que não pode estar no centro da memória, que são as mágoas, os ressentimentos, e a irritação, as agressões, enfim. Então, isso é encantador. A outra pergunta é, qual a sugestão da gente, já que a gente está falando de mídia social, nós estamos usando as mídias sociais, vocês estão usando as mídias sociais, mas quando você tem essas ferramentas, você vai ter aprendido que é importante, escuta o que eu vou falar, pais e mães, você vai ter aprendido o quanto é importante a arte de dialogar e de ouvir, e de transmitir a sua história. Quando você aprender isso, você vai estar ensinando isso para o teu filho. Você vai ter mais diálogo, você vai ouvi-lo mais, você vai contar mais a tua história. Então, você vai estar propiciando para o teu filho momentos não só ali dentro da internet, você vai estar nas redes sociais, você vai estar mostrando o mundo real para ele. Você vai fazer mais programações com ele, aquilo que ele gosta, não aquilo que você gosta, aquilo que ele gosta fora de casa. Atraí-lo para fora, né? E são essas estratégias que você vai ter que usar. Mas primeiro você precisa conhecer. Agora, há meia hora atrás, Sulema, você sabe que o Mário é minha cobaia, né? Sim. Aí o Mário estava na aula online e começou a chorar porque ele tinha que apresentar oralmente um trabalho que ele fez e que ele sabia. O problema foi o bloqueio de falar na frente dos amigos. Eu não vou. Aí ele logo já apareceu lá no meu escritório, chorando copiosamente. Eu não vou, não consigo. E aí, assim, o que você faz para piorar num momento desse? Você fala assim, como vai lá, menino? Volta para lá, faz não sei o quê. Brigar. Ele estava simplesmente ali numa zona de conflito. Vamos lá, eu vou falando em tom mais baixo. Vamos lá, eu vou com você. Eu vou sentar com você. Você fez o trabalho. Você sabe o trabalho. E você pode apresentar o trabalho. Não, eu não consigo. Você pode apresentar o trabalho. A professora do outro lado teve a sensibilidade de ver o pânico que ele estava. Ela falou, Mário, não precisa fazer agora. Ela esperou todos os alunos saírem da aula online e ela falou com ele sozinha. Falou, agora fala comigo, você está sozinho comigo, fala comigo. Então ela teve essa sensibilidade. E ele ali respirou fundo, falou, não consigo, e começou a gelar, e gelada, não consigo, vó. Eu falei, consegue, Mário, eu estou aqui do teu lado. E aí ele fez. Então, você ter essa sensibilidade de... O que eu fiz? Eu fiz o DCD com ele. Eu duvidei do medo dele. Por que você está com medo? Você fez, você devia estar com medo. Aí eu comecei a duvidar e criticar. Mário, você teria razão para o medo se você não tivesse feito. Aí a professora ia te dar 0 e você... Ou um trabalho mal feito. O teu trabalho está bem feito. Você fez o trabalho. Então, eu fiz um DCD. Eu duvidei, critiquei e determinei. Ajudei. Você pode fazer isso com as crianças, entendeu? Pediram dicas pra gente, por isso que eu estou dando uma dica, dando um exemplo real. Que bacana. Claro, queridos amigos, obviamente as redes sociais trazem muita coisa boa. Nós estamos aqui usando essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu. O problema é quando o eu dos nossos jovens,
das nossas crianças, dos pré-adolescentes, eles não são formados de maneira adequada para que eles possam duvidar de todos esses pensamentos negativos que vão contra eles, né? Eles não aprendem a criticar e não aprendem a determinar o que eles querem fazer. Então, o eu é frágil. Então, quando o eu é frágil, então a mídia social pode influenciar negativamente. Mas, obviamente, que se eles têm uma boa gestão de pensamentos, emoções, com a ajuda dos pais, dos responsáveis, ele vai fazer boas escolhas, ele vai saber utilizar de uma maneira adequada claro, a internet e as mídias sociais. O problema não é ela em si, o problema é que quando as pessoas utilizam e não têm um eu bem formado. Sim, Com esse é o respeito a problema. esse é o problema. Agora, com respeito à Escola da Inteligência, que é realmente uma, um programa maravilhoso que tem ajudado essas crianças, esses jovens, e agora ela está sendo validada pela USP aqui em Ribeirão Preto, pela Universidade de São Paulo. O Augusto já deu várias aulas dentro da pós-graduação, como crédito em várias áreas do conhecimento, porque, na verdade, você aprender sobre si mesmo, aprender a se conhecer, é o que preconiza a filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Então, isso é a base da nossa libertação. E isso é preconizado e falado também em todos os livros sérios, né, de psicologia, de filosofia, né, o livro da vida, a carta que Deus nos deu, ele fala assim que quem conhece melhor a si mesmo, se não é o espírito humano, né, que o nosso espírito se conhece, e a gente sabe que o eu, que é falado na teoria da inteligência emocional, é a consciência, que é a parte líder do espírito humano. Sim. Então, tudo que é saudável, tudo que é de boa fama, aquilo que te dá esperança deve vir à sua mente. É o que, né, o Senhor fala na carta para nós, né, que ele deixou. E é isso que a gente percebe, que para você trazer à memória aquilo que te dá esperança é uma luta, onde o eu tem que ser forte e fazer boas Sim, escolhas. é Então, verdade. fica essa dica de que você pode, através também do programa Free Mind, que é disponibilizado gratuitamente pela internet, até se você puder dar a dica, Naira, de onde elas podem pegar pela Sim. internet, porque às vezes muda, Aham. né, a rede, a maneira de baixar o Free Mind, que também é um programa maravilhoso e que te leva a ter esse eu crítico, esse eu que faz boas escolhas em cada área da sua vida. É verdade. Suleima, nosso tempo foi embora, acredita nisso? Ai, que pena. Eu Ah, eu fala onde que tenho. eles acessam o Free Mind. Então, gente, olha, eu tenho dado a dica durante todo setembro amarelo, primeiro, por causa do suicídio, para assistir gratuitamente o filme Vendedor de Sonhos. Durante todo mês de setembro eu tenho falado isso. Então, gente, você que ainda não assistiu, assista o filme Vendedor de Sonhos, compre o livro Vendedor de Sonhos e assista o filme Vendedor de Sonhos. O livro Sim, o filme é a síntese do livro, né? Eu fosse você, fazia os dois. Eu li o livro e assisti o filme. sim, Tenho falado durante toda a pandemia sobre o você insubstituível. Eu acho que sim, para o eles, porque programa, né? o Free Mind, 4 você aulas, né? precisa alguém te guiando. O você insubstituível, ele está auto-aplicável. Sim, Ele é claro que o Free Mind ele é bem mais completo. Você insubstituível, eu tenho dito para eles que é só digitar você insubstituível e ali você tem uma síntese para depois você ir para sim, outro, né? Para outro passo. Então, o que eu fiz, eu peguei eu fiz de uma forma online o Free Mind, porque quando a pessoa baixa o PDF, ela não consegue sozinha, porque ele está denso, né? sim, Ele é a tese em si ali. Então, o que eu sim. fiz foi um curso de restauração emocional para ajudar a aplicar o Free Mind. Então, Que gente, ó, bom. é digitar Vendedor de Sonhos, é gratuito. Você é Insubstituível, é gratuito. O audiobook, O Free Mind é gratuito, mas é mais denso, é um pouquinho mais sim. difícil da pessoa auto-aplicar, Eu entendeu? deixo a dica Então, aí também. tem o curso de restauração emocional.
Sim, eu deixo a dica também do audiobook gratuito do livro Os Códigos da Inteligência também, que eu acho que ajuda Muito bom. demais. Muito bom. Gente, deixamos muita dica para vocês. Então, vocês não podem ter desculpa. Eu estive aqui e continuo há 7 meses que eu estou aqui também, me disponibilizando, falando o tempo todo sobre emoções. Então, ninguém vai poder ter desculpa de que não ouviu É verdade. que o que você pode fazer. Agora, pensa no que nós falamos. Não adianta você arrancar os seus filhos das redes sociais, porque hoje está tudo online. E não tem como. Sim, Então, o que você tem que fazer é educá-los emocionalmente para eles saberem se sim, defender. E é aí, verdade. aí é isso que dá certo. Não adianta, a É isso gente mesmo. gostaríamos, né? Mas não tem como. Então, diante do fato que não tem como, você pode aprender primeiro você, ou estar numa escola que tem a escola da inteligência, ou você Sim. aprende e você passa para as crianças. E é isso. E segue a Camila Cury, Ah, é. A Camila porque Cury. ela dá muitas dicas para pais, que é a É filha da verdade. Suleima. Camila Sim. Cury, gente. Ela dá, Muitas eu tenho dicas para acompanhado o trabalho dela, fenomenal. Ela tem dado muita dica no Instagram dela para muito pais. legal, né? Então segue lá, ela tem feito live, ela tem feito um trabalho, ela tem no feed dela tem pequenos vídeos onde ela joga para o IGTV. Ali o foco dela é criança. Então, Sim, segue Camila Cury, tá bom, é gente? verdade. Zuleima, Excelente. obrigada, muito obrigada. Ah, foi Ó, um Outubro prazer muito Rosa, grande. eu quero que você volte aqui para falar, né? Ah, que O bom, vai ser um Outubro Rosa prazer. foi Um para as beijo para todo mulheres. mundo que está assistindo a gente, de coração. Então, um grande beijo. E vamos ver se a gente se Beijo, encontra. querida.